Como sempre, é aquela oportunidade que a gente tem de tratar de assuntos que vão ao encontro dos anseios da nossa querida comunidade. E no dia de hoje não vai ser diferente. Hoje nós vamos falar de uma unidade muito demandada, né? E que, claro, na nova gestão do prefeito Gustavo Brasileiro e do Maurício Cunha, vice-prefeito, tá com uma nova cara, tá com uma nova dinâmica. Vou falar da unidade do Sistema Nacional do Emprego, o Cine, unidade aqui de Patrocínio. Hoje, com a gestão da professora Luzia Paiva, que inclusive está ao vivo conosco no programa. Daqui a pouquinho vai explicar um pouco mais sobre horário de funcionamento, enfim, oportunidades que você tem junto a esse espaço que funciona hoje aqui no município de Patrocínio. De repente você pode estar aí, poxa, mas Antônio, eu já ouvi falar, mas onde funciona mesmo o Cine, hein? Daqui a pouquinho a professora Luzia vai explicar isso pra gente aqui no Rádio Comunidade, que tá só começando. Antes, nós vamos ao comentário do dia. Ele esteve alguns dias ausentes aí durante um cuidado com a saúde, né? Tá de volta conosco já no dia de hoje. É o nosso querido José Maria Campos. Oi, Campos, boa tarde. Boa tarde, Zé Antônio, boa tarde, ouvintes. Olha, estamos aí de volta ao nosso comentário do dia, né, Zé? Ainda em fase de recuperação, né, de um problema aí pulmonar. Pulmões desgastados pelo tempo, né? Mas graças a Deus, muito bem assistidos, com medicamentos precisos e o apoio humano, né, gente? Da família, de todos os companheiros aqui da casa e os amigos. Mas vamos aí em frente, né, gente? Daqui a alguns dias já estaremos com a voz aí, pulmões recuperados, né? Com as bênçãos de Deus. Mas voltando aí às nossas opiniões e sugestões aqui no editorial do Grupo Difusora de Comunicação, ressaltamos uma informação das mais importantes de fonte da Secretaria de Comunicação da Prefeitura Municipal, que diz o seguinte, abre aspas, a Prefeitura de Patrocínio, por meio da Secretaria Municipal de Saúde e em parceria com a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais, deu início, né, no último sábado, dia 3 de maio, a mais uma etapa da operação UBV veicular, quer dizer, o Fumacê, né, uma importante ação de combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya. A operação abrangerá todos os bairros da cidade, conforme um cronograma estratégico, né, que será executado aí durante todo o mês de maio, com foco especial nas áreas com maior incidência de focos do mosquito. Fecha aspas. Bom, é a Operação Fumacê, né, gente? Ela é muito importante, mas também aí a população tem que fazer a sua parte, com os cuidados necessários de limpeza nos quintais e não deixar água acumulada aí nos vasos de plantas, né, e nos demais recipientes, né, gente? Bom, a chuva ainda continua e o sol também, então todo cuidado é pouco. Já que estamos falando em limpeza, fazemos aqui uma observação quanto, né, à limpeza dos canteiros centrais de diversas avenidas da cidade, que estão com o mato invadindo a grama. E também muitas avenidas ainda com as árvores precisando de uma poda geral, né, com os galhos tampando a iluminação, o que tem causado aí muitas reclamações aqui na nossa redação. É importante também observar que esse trabalho de limpeza da cidade começou muito bem, né, nos meses de janeiro e fevereiro, num trabalho intensivo da Secretaria de Obras, mas de repente parou, não é? Com a sequência das chuvas, em menor intensidade, é claro, mas o mato voltou a crescer, né? Não se tem nenhuma dúvida de que o trabalho da Secretaria de Obras, que é uma das secretarias mais importantes aí do contexto administrativo, é abrangente, né? É muito trabalho. Mas a limpeza dos canteiros centrais e poda de árvores, né, também faz parte, né, dessa limpeza, né, gente? Fica aí, então, a nossa observação e atendimento aí às reclamações da população. Nós ficamos por aqui com o nosso comentário do dia de hoje. Seremos de volta amanhã nesse mesmo horário, se Deus quiser. A todos um abraço, boa tarde e até lá. Valeu, Campos. Bom retorno, viu? Obrigado aí pelas informações. Olha, eu conversei com o secretário municipal de Obras Públicas
públicas do município, Tiago Oliveira Malagoli. Uma boa notícia, né? Está ampliando ali as oportunidades de atendimento para a comunidade, em especial no que tange aqui o perímetro urbano, né? Campos falava ali sobre a questão da limpeza, né, urbana. Tem mais gente nas ruas, né? E ele me dizia, Zé Antônio, a comunidade vai começar a sentir novamente aí essa oportunidade, né? Tiago me dizia que conversou com o prefeito Gustavo Brasileiro, fez aí um ajuste, né, para que a comunidade volte a continuar a sentindo aí os efeitos, as ações da Secretaria Municipal de Obras Públicas. Boa notícia. No que tange aí a poda do mato, né? No que tange aí a poda de árvores, é um serviço que começou, é algo que até então não havia sido feito, né? Como está sendo, né? E que vai ampliar, vai atender as comunidades, enfim, os bairros onde ainda não foram atendidos, né? Inclusive, conversava hoje mais cedo também com o secretário sobre a questão da iluminação pública, né? Muitas demandas, pois é, teve aí um pequeno hiato onde a secretaria fez a compra, mas teve um atraso na entrega do produto, ou seja, das lâmpadas. Isso agora já está disponível, né? O secretário já cuidou ali da questão do planejamento, do estoque, para que não falte, né? Para poder atender aí as demandas da comunidade. Boa notícia. Olha, 12:08. Vamos agora para a oportunidade do bate-papo, da entrevista, hoje ao vivo conosco, para bater um papo com a gente, falar sobre unidades de patrocínio do Sistema Nacional do Emprego, o Cine de Patrocínio. Tá com a gente a Luzia Paiva, professora, tá com a gente aqui, vai emprestar os seus conhecimentos, né? A unidade do Cine aqui de Patrocínio. Professora Luzia, uma alegria para nós recebermos a senhora aqui. Seja bem-vinda, boa tarde. Boa tarde, Zé Antônio. Primeiramente, eu gostaria de agradecê-lo pela recepção, por essa paz reinante nesse ambiente de trabalho. E, já pegando um gancho no seu pensamento, desejar a toda a comunidade de Patrocínio uma feliz e abençoada semana, uma semana de paz, uma semana produtiva. E dizer que nós estamos aqui com uma satisfação muito grande para falar de uma instituição, de um órgão tão importante e tão necessário que é o Cine, Sistema Nacional de Empregos. Estou às suas ordens para responder no que for possível. Algum questionamento que não estiver ao meu alcance, eu pretendo e quero te comprometer que eu trago para você a resposta, uma vez que eu estou coordenando o Cine Patrocínio oficialmente a partir do dia 15 de janeiro. Então, também eu estou aí nos meus 100 dias de coordenação. É muita novidade, muita aprendizagem, mas com esse pouco tempo eu já me apaixonei. Me apaixonei pelo alcance social que o Cine representa para a nossa população. Eu imagino que é uma área muito nobre, né, professora Luzia, de poder ajudar pessoas que talvez saíram do emprego e estão em busca de uma outra oportunidade, a famosa recolocação no mercado de trabalho, né? Eu já adotei meu slogan. Cine, uma parceria de sucesso entre o empregador e o trabalhador. Por quê? Porque é uma via de mão dupla. O empregador, ele necessita do empregado e o empregado necessita do empregador. Então, o Cine faz essa intermediação com muita categoria, com muita boa vontade. Nossos servidores, eles são todos treinados pelo Ministério do Emprego, né, de Brasília. Então, assim, nós temos esse know-how para atender e atender bem ao cidadão. Tá certo. Professora Luzia, já vou fazer logo aquela pergunta de tipo, quem está nessa oportunidade da busca do emprego e pensando, aonde fica o Cine aqui de Patrocínio? Talvez a pessoa só ouviu falar, mas ainda não bateu lá na porta da senhora. Sim, eu acredito que o Cine ainda é pouco conhecido, né? Embora ele seja nacional e ele está presente em muitos municípios de Minas Gerais, mas pouca gente sabe o que é Cine. Nós estamos atualmente situados na Avenida Altino Guimarães, sala 1002, anexo ao Supermercado Bretas. Vai lá nos visitar, conhecer o Cine. É um prazer ter você, cidadão, para aprender um pouquinho mais dos seus direitos. Tá certo. Para quem não sabe, ali naquele espaço, ou talvez a pessoa está indo fazer compras e vê uma movimentação intensa, ali tem uma gama de serviços sendo ofertadas, né?
Nós temos dois setores que realmente é o carro-chefe, né? Primeiro deles, que é a intermediação de mão de obra. Então, em poucas palavras, porque o tempo é curto, prometo voltar, estender mais para falar só de mão de obra. O empregador, ele necessita de preencher determinada vaga, então ele faz um cadastro lá no Cine. Esse cadastro, ele é lançado no sistema, e aí ele vai para a reserva, para as vagas disponíveis, e as vagas, elas são divulgadas semanalmente. O cidadão interessado, ele tendo conhecimento das vagas que estão disponíveis, ele procura o Cine, ele é atendido, é encaminhado a um atendente, e esse atendente faz o cruzamento da experiência profissional com as vagas existentes. E ele é mostrado a ele todas as vagas dentro daquele perfil disponíveis naquele momento. E ele, por livre e espontânea vontade, ele vai dizer, eu interesso por essa vaga, eu interesso. E ele pode sair do Cine com 3 cartas de apresentação. Olha. A partir do momento em que ele se identificou com a vaga, a atendente completa o cadastro dele, é uma questão de atualização de endereço, de telefone, porque as outras informações estão todas no CNIS, né? Tudo é puxado pelo CNIS. E esse pretendente, então, ele vai com 3 cartas. E nesse caso ele tem acesso ali à empresa? Como é que funciona? Aí nós já sabemos que a empresa já solicitou a vaga, né? Então a gente tem o endereço, já está tudo assim pré-estabelecido, quando que será a entrevista, quem que ele vai procurar. Ele já sai com tudo marcadinho? Ele já sai de lá, tudo descrito nessa carta. Que bom, que bom. Aí ele vai procurar a empresa e a empresa, claro, vai conversar com esse servidor candidato. O RH da empresa vai fazer ali uma entrevista, né? E ele vai ser admitido ou não admitido. Admitido ou não admitido, ele tem que retornar essa carta para nós. É onde a gente está fazendo agora um trabalho de campo para a gente chegar às necessidades de capacitação, porque eu posso afirmar para os nossos ouvintes que emprego tem, e muito, muito. Sabe, cada semana a gente divulga lá 90, 100 vagas, mas a gente depara com a falta de formação profissional. Está faltando a capacitação. A falta da capacitação, e isso tem sido um gargalho para nossos empregadores. Tá certo. E como é que funciona, o professor Luzia? Porque pode ter muito empresário agora que talvez está com essa dificuldade de encontrar um trabalhador. E aí a senhora traz aí essa pleiade do Cine. Esse empregador, ele pode bater lá na porta da senhora para disponibilizar essa vaga dele? Não pode? Como é que funciona isso? Olha, essa área aí nós chamamos de captação de vagas. Então, nós temos um servidor para essas empresas que estão chegando em patrocínio. Nós temos aí uma grande empresa chegando a patrocínio. Nós já contactamos com o RH dessa empresa, já nos colocamos como parceiros para que eles consigam rapidamente suprir esse quadro de servidores. E o sistema já está tão engendrado que o empregador ele já sabe que o caminho é realmente solicitar essa vaga, preencher esse formulário ali com os benefícios que aquela empresa oferece, o horário de trabalho, na maioria das vezes o salário, né? E de posse disso a vaga é cadastrada, e a vaga cadastrada ela tem um alcance nacional. Tanto faz aqui em Patrocínio, como lá em Amazonas, como lá no Rio Grande do Sul. Eles já sabem que aqui em Patrocínio tem essa vaga. Tá certo. E aí a pessoa, se quiser candidatar, se tiver a oportunidade de ir para aquele município, fica à vontade. Tem nada, é só pegar o ônibus e ir embora. E a cidade recebe de braços abertos, né, professora? E a gente vai receber de braços abertos. Mais um patrocinense para ajudar no nosso crescimento, né, no nosso desenvolvimento. Tá certo. E tem algum custo, professora, para essa empresa que quer disponibilizar essa vaga? Tem algum custo para ele? Você fala assim, um custo. Não, é totalmente gratuito. Que bom você lembrar disso. Qualquer serviço do Cine não tem nenhuma taxa, nem para o empregador e nem para o empregado. Então aquela pessoa que tipo, eu vou lá no Cine, eles vão me cobrar uma taxinha para me ter acesso às vagas. Não temos isso, não temos, é totalmente gratuito. Pode ir, ficar à vontade. Nossa, vontade, vai sair de lá com 3 cartas. E eu faço questão, sabe, Zé Antônio? Talvez por essa minha parte de ter sido da educação durante muitos anos,
de passar para esse futuro candidato, eu sempre peço. Quando ele pegar a carta, pede para ele ir para minha sala. Porque eu tenho essa conversa de mãe para filho, essa orientação da primeira imagem é que fica, né? Da gentileza ao chegar na empresa, da educação que tem que ser demonstrada, um traje mais adequado. Isso então tudo eu tenho contribuído vaga, muito né? disso. Conta muito para a vaga. Conta demais para a vaga. E a gente percebeu que a pessoa... Nossa, às vezes a pessoa ela não tem essa informação, né? E ela esquece que essa primeira imagem ela é determinada e determinante. Tá certo. Professora Luzia, para a pessoa que está nos ouvindo agora e está desempregada, quer bater lá na porta da senhora para tentar uma dessas cartas e tentar uma oportunidade de emprego, o que ela precisa levar nessa hora lá? Neste momento, somente a carteira de trabalho e o CPF. Nada mais. Nada mais. Quando a gente fala de carteira de trabalho, hoje ela está digitalizada, né? Totalmente digital. Aquela física morreu, acabou. Quem tem é relíquia. É relíquia, pode guardar de lembrança. Tá certo. E, professora, e quem não tem? Porque tem muita gente hoje que talvez está entrando agora no mercado de trabalho e tal, por N situações, e ainda não tem essa carteira. Onde fazer essa carteira aqui em Patrocínio? Olha, o primeiro passo é que ela é totalmente digital. Então, a pessoa, através do seu próprio celular, ela entra no gov.br e ali ela segue os passos. Só que, às vezes, a pessoa depara com algumas dificuldades de tecnologia, ela pode ir ao Cine, né? Ela pode ir ao Cine, que nossos atendentes auxilia no passo a passo. Até às vezes a pessoa perde a senha, né, do Gov, é muito comum a pessoa perder. Então, assim, essa senha ela é readquirida e nós auxiliamos também pelo celular dele. Tá certo. Aí tem muita gente nos ouvindo lá e pensando, mas qual é o horário de funcionamento do Cine aqui de Patrocínio, professora Luzia? Olha, nós funcionamos das 8 às 17 horas sem nenhum fechamento. Nós não fechamos para o almoço. Nós temos 9 horas de atendimento ao público seguidos. Não temos fechamento. Qualquer hora do almoço, é hora de almoço, é melhor hora para eu ir, pode ir. Talvez é o horário que a pessoa tem, né? Que você vai ser atendido. Tá certo. E é de segunda a sexta? De segunda a sexta. Tá certo. E chegando lá, como é que tá os atendimentos hoje? Tem fila, não tem? Como é que tá? Até para que as pessoas já se organizem. Como é que andam as últimas datas aí no Cine? O sistema Cine, ele é perfeito, sabe? Então, nós temos o sistema de senha. Então, se eu estou indo lá para carteira digital, a minha senha vai ser encaminhada à carteira digital, vai ser encaminhada ao seguro-desemprego, vai ser encaminhada à junta militar, vai ser encaminhada à sala mineira, né, que a gente presta atendimento ao microempresário, né, os MEI, e vai ser encaminhado também à captação de mão de obras, né? Então, não tem. É um prazo máximo de 5 minutos de espera. Que bom. E eu dizia há pouco, né, que lá tem uma pleiade de serviços, né? E ainda tem um outro aí também, que é o setor de identificação, que também funciona lá no espaço do Cine. Se a pessoa for, vai ter também essa senha exclusiva para esse espaço, né? Zé Antônio, você tocou no tendão de Aquiles. A identificação, ela funciona praticamente ao lado do Cine, mas são duas instituições autônomas independentes. A identificação não está vinculada ao Cine, embora a nossa população faça essa ligação entre identificação e Cine. Nós não temos nenhuma ligação com a identificação. A identificação ela está totalmente vinculada à Polícia Civil, né? E nós sabemos também que é outro app que a pessoa acessa para poder fazer o agendamento, né? Então, assim, nós não temos nenhum Professora vínculo. Luzia não desburocratiza nada no quesito de identificação. Não adianta que a senhora Não tem adianta ligar lá, porque a gente não tem esse poder. Não temos como ajudar a pessoa na identificação. Tem que entrar mesmo pelos trâmites do agendamento e esperar a sua vez.
Tá certo. E voltando então com relação ao Cine, inclusive eu sei que eu tô com uma chuva de gente cobrando, mas Antônio, por que é tão difícil, né, a gente ter acesso ao RG, né, ao documento de identidade, a carteira de identidade? Inclusive já cobrei no final do ano passado, quando ao vivo conosco, aqui onde está a professora Luzia, a deputada estadual Maria Clara Marra, que é a nossa representante, quando fala de Polícia Civil, né, Polícia Civil do Estado de Minas Gerais e, claro, ligada diretamente ao governo de Minas. E ela dizia que estava conseguindo um equipamento para dar mais agilidade na confecção de RGs aqui ao município de Patrocínio, ao setor de identificação da 2ª Delegacia de Polícia Regional, né, da Polícia Civil. Recentemente, inclusive, cobrei aqui no programa, né, o porquê do atraso desse procedimento, porque o problema ainda não havia sido resolvido, né? Estamos aguardando aí a parlamentar para que se posicione, né, e normatize, porque é algo que, lamentavelmente, muitas pessoas precisam. Tem gente que tem condição de ir a Uberlândia, ir a Patos de Minas, mas não é a realidade da maioria, né? Tem gente que não tem essa condição de estar indo, se deslocando da cidade para poder estar fazendo a emissão desse documento. Então nós vamos buscar novamente aí a parlamentar para que ela contribua com os seus, de certa forma, conterrâneos, né, por ela ser de Patrocínio, né, com os munícipes, para desburocratizar essa questão. E a gente ressalta que, como o processo de emissão é, de certa forma, informatizado, ele não é exclusivo do patrocinense. Aonde a pessoa viu uma oportunidade em Patrocínio, ela agenda para retirar aqui o documento, né? Então, não é algo exclusivamente nosso. E isso automaticamente dificulta, né, o acesso de quem está aqui no município de Patrocínio. Então, a gente novamente conclama aí a deputada estadual Maria Clara Marra, né? A gente sabe da importância política que ela tem em nível Minas Gerais, né? E acreditamos que, diante a esse prestígio que ela tem junto ao governo de Minas, não vai ter dificuldade para socorrer o cidadão, como dizia há pouco, né? Os munícipes, né, conterrâneos da parlamentar estadual, em desburocratizar essa situação. Vamos aguardar, e ela vai ter inclusive esse mesmo espaço, caso queira, né, para responder ou até mesmo se posicionar diante a esse pleito para Patrocínio. Professora Luzia, voltando aqui com relação à unidade do Cine, a gente está falando ainda da questão de empregos e tal, dessa oportunidade toda. A gente sabe que tem gente que quer comodidade. Se ligar lá por telefone, é possível acessar? Ou empregos, acesso às vagas, tão somente presencial? Olha, ligar é possível, só que ele vai receber a orientação de como acessar esse aplicativo onde estão as vagas, né? Porque a gente também tem, a gente divulga em várias redes sociais, a gente tem as vagas divulgadas no próprio Cine, na entrada do Cine nós temos as vagas. Estão fixadas lá. Nós temos lá. E nós vamos orientar aonde que ele vai ter conhecimento, se ele não pode ir pessoalmente, onde que ele vai buscar digitalmente conhecimento dessas vagas que estão disponíveis. A carta para poder estar indo numa empresa pleitear só presencial? Presencialmente, porque ele tem que apresentar documentos e essa experiência profissional dele tem que casar com a necessidade da empresa. Tá certo. Professora Luzia, primeiro emprego, a pessoa que a senhora... professora, né, sabe muito bem disso e tal. Tem muita gente que quer entrar no mercado de trabalho, mas não tem nada para botar ali no currículo. E aí muitas empresas pedem, né, um currículo. Lá tem oportunidade também para o primeiro emprego, lá no Cine. Tem gente que procura, tem empresa que procura. O que a senhora pode falar para essas famílias que buscam a primeira porta para o filho? Em Patrocínio, ou para a filha, né? Em Patrocínio nós temos uma outra instituição, que é a Rede Cidadã. Né? Rede Cidadã, ela está totalmente voltada para o jovem aprendiz, para esse jovem que quer entrar no mercado de trabalho sem nenhuma experiência. Então, todas as orientações eles deverão buscar junto à Rede Cidadã, mas o Cine também divulga vagas para jovem aprendiz. Volta e meia costuma ter. Sim, tem.
O pessoal pode bater lá na porta. Pode ir lá que temos vagas para jovem aprendiz. Como é que funciona, professora Luzia? Quando a gente fala de currículo, o currículo da pessoa fica lá durante um tempo? Porque a gente vê alguns balcões de emprego que pega ali o currículo, fica lá durante 3, 4 meses e tal. Como é que funciona isso? É possível a pessoa que está desempregada levar o seu currículo e deixar lá? Explica para a comunidade. Zé Antônio, o Cine não trabalha armazenando currículos, né? Não trabalha. O processo do Cine é exatamente a experiência profissional e a necessidade do empregador. Porque quando ele vai solicitar a vaga, ele descreve minuciosamente qual é o perfil desse empregador que naquele momento a empresa necessita. Por isso que, ao ser recebido lá no Cine, a atendente vai abrir para ele um leque de vagas disponíveis. Oportunidades. Oportunidades, obrigada. E ali, espontaneamente, ele vai, claro, optar por aquela que ele tem mais chance. Então, a partir daquele momento, olha, eu quero essa vaga, é feita a carta de encaminhamento. Então, ele não precisa levar um currículo preenchido? Não precisa. Porque a gente sabe que tem pessoas e não pessoas. Precisa. Tem pessoa que talvez está sem condição até de fazer um currículo, né? A senhora sabe bem que há casos assim. Tem casos, pessoas que desconhecem totalmente, né, a formação, como fazer, como elaborar um currículo apresentável, né? Porque hoje, quanto mais sintetizado, Sim. melhor, né? Não precisa de mais aquele currículo extenso, onde contava tantas histórias. Nós também, no Cine, temos a oportunidade do empregador fazer entrevista. Então, essas empresas de Serra do Salitre, elas já agendam conosco aquele espaço para que ela usa uma sala de vocês. Tem uma sala de entrevista, onde ela faz entrevista com seus servidores. E por falar em Serra do Salitre, o Cine de Patrocínio ele está capacitado para atender os cidadãos patrocinenses, mas também os municípios de Estrela do Sul, Dourado Quara, Coromandel, Monte Carmelo, Grupiara, Romaria, Abadia dos Dourados, Serra do Salitre, Cruzeiro da Fortaleza e Iraí de Minas. Então essas empresas desses municípios podem demandar com vocês? Podem mandar as vagas, seus servidores podem ir para o Cine. Por isso que eu falo que o alcance social do Cine não tem limite, Zé Antônio, não tem limite. Tá certo. Outro suporte também do Cine, além no quesito da empregabilidade, depois a gente vai voltar a falar sobre esse assunto, é a questão do seguro-desemprego. A pessoa foi demitida e tal, e aí fica lá, porque talvez a pessoa não sabe. É lá no Cine que bate na porta? Eu falo que nós temos duas estradas, né? Uma estrada da felicidade, que é quando a pessoa vai lá e sai empregado. E uma estrada não tão muito agradável, que é aquela que o servidor foi dispensado por justa causa e naquele intervalo, enquanto ele espera uma nova oportunidade, ele vai ter a oportunidade de receber esse apoio do governo federal. Então, sim, o Cine é responsável, esse benefício ele é garantido constitucionalmente. E a entrada dele, a entrada da papelada é através do Cine. Então é lá que a pessoa vai para poder fazer a solicitação do seguro-desemprego. É lá que a pessoa faz a solicitação, é lá que a pessoa vai ver por que a parcela não caiu. É lá Isso acontece muito, né? Acontece muito, né? Porque a partir do momento que dá a entrada ali, o sistema é tão perfeito que ele já sai a quantidade de parcelas e o valor que ele vai receber. Então, por exemplo, olha, até o dia 5 de junho a primeira parcela caiu. Você já tem sua conta na Caixa Federal? Já tem. Caso contrário, vai lá abrir sua conta, porque vai cair na Caixa Federal. Passou dia 6, dia 7, não caiu, ele vai lá, abre de novo todo o processo e vê o que está impedindo. Pode voltar lá no Cine. Pode voltar no Cine, deve voltar no Cine. Tá certo. Porque talvez tem gente que vai procurar outros mecanismos. O correto é voltar no Cine. O mais correto e mais direto, né? Porque as atendentes, elas já têm essa facilidade, elas já sabem até quais que de cor e salteado, quais são os principais obstáculos. Sempre os mesmos, né? Vamos supor, a minha mãe chama
ficticiamente, Maria de Souza Cruz. Lá no meu documento tem Maria Souza Cruz. Por causa de um dizinho, eu estou impedida de receber, Sem né? dúvida. Um Então, Souza com Z, um Souza com S também impede, exatamente. né? Então, esses fatores são resolvidos. A correção desse cadastro é feita diretamente ao Então, não Cine. precisa criar desespero. Bate lá na porta do Cine, vocês estão preparados para receber essas dificuldades também. Da melhor maneira possível. Nós queremos é que o cidadão, independente da sua necessidade, procure o Cine e saia de lá com seu problema resolvido. Quando a gente fala de seguro-desemprego, tem horário específico? Porque tem alguns lugares que, tem que ser de hora tal, hora tal. Qualquer horário dentro do horário de funcionamento é possível solicitar? Das 8 às 17. Fica à vontade. À vontade. Tá certo. Carteira digital também, dúvida durante o horário de abertura, pode ir Não lá. temos horário limitado para nada, para nenhum trabalho que o Cine oferece. Tá certo. E quando a gente fala de parcerias, professora Luzia, tem uma parceria também com contabilistas, é isso? Dentro desse processo aí, temos, conta pra sim. gente como é que funciona. Temos sim, o atendimento, isso chama-se atendimento empregador web, porque todo o material que gera o direito do seguro, ele é feito no escritório contábil, né? E, vez por outra, o próprio contabilista depara com algumas situações que impediu de dar sequência àquela documentação. Então, é ali, nessa hora, que nós prestamos assessoramento aos contabilistas. E aí, nesse caso, pode ser por telefone, viu? Tá certo. Não há dúvida, pode ligar lá. Não. Se for mais complexo, ele vai lá, mas às vezes resolve-se por telefone. Tá certo. Professora Luzia, enquanto a senhora falava de capacitação, eu me lembrei aqui de oportunidades. O Cine está dando essa oportunidade para as pessoas ou está dentro aí do esboço da senhora enquanto gestora lá da unidade do Cine aqui de Patrocínio, de oportunizar conhecimento para que essas pessoas se capacitem para usufruir dessas oportunidades de emprego? Sim, é um passo que eu estou abraçando assim de coração por sentir que a gente pode cooperar com essa capacitação e daí a importância do retorno dessa carta de apresentação. Muitas das vezes o servidor ou o empregador ele é autêntico, né? Então ele coloca lá o porquê que a pessoa não foi contratada. E pasmem vocês, que na maioria das situações é falta de capacitação profissional mesmo, né? Então a gente já está fazendo o nosso banco de dados. Então nós precisamos de capacitar determinados setores. E aí, a partir do momento de número X, a gente já vai entrar em contato com o Senac para a gente já criar essa cadeia de oportunidade. Que bacana. E bom que nós temos o Senac aqui em Patrocínio, que é uma das portas, mas a senhora pode desburocratizar e buscar outras portas também, né? Exatamente. Eu acho que vai ser uma maneira assim, muito clara de colocar, de nos ajudar e ajudar aos cidadãos de conseguir essa independência financeira tão necessária nos dias de hoje, né, Zé Antônio? Sem dúvida. Professora Luzia, estamos caminhando aqui para o encerrar desse nosso bate-papo, mas para quem está nos acompanhando hoje e talvez vai pensar, não, mas o Cine vai ter mais vaga mais para cargos mais rebuscados e tal. O que a senhora pode falar de forma genérica para a comunidade em termos de oportunidades de recolocação, recondução ao mercado de trabalho e que a senhora tem, que está de portas abertas, aguardando aquele profissional lá dentro da Pleiade de oportunidades? Olha, nós não podemos esquecer que nós somos um município totalmente voltado ao agro. Então, a maioria das nossas solicitações de vagas, elas estão ligadas ao agro. Mas isso também não impede de que outros setores da economia de Patrocínio também necessita de vagas. Então, nós temos vagas para engenheiro, nós temos para, como é que eu posso te dizer, doméstico, servidor doméstico, nós temos vaga para o caseiro, na zona rural. Serviços gerais. Serviços gerais, auxiliar administrativo, sabe? Garçom. Garçom, toda essa cadeia de patrocínio a gente tem vaga. Então, tipo, a pessoa está na dúvida, bate lá na porta que tem uma oportunidade esperando. Tem uma oportunidade esperando. Tá certo. Professora Luzia, obrigado, viu, por ter estado aqui. É como a senhora disse, tem muitas outras informações. A gente vai
usando da oportunidade da estada da senhora conosco aqui para orientar a comunidade, para usufruir dos benefícios que a unidade do Cine tem para, em especial, ajudar a comunidade no quesito empregabilidade. Olha, nesse momento a gente tem muito que parabenizar, né, o governo municipal, que é ele o primeiro interessado em manter a unidade Cine em patrocínio. Cabe ao gestor municipal a manutenção de todo esse sistema, a começar pelo local onde está inserido, a começar pelos atendentes, que são todos servidores municipais, e saber que o Cine, ele é nacional. Em Minas Gerais, ele está sobre os cuidados da SEDESI, que é a Secretaria de Desenvolvimento, e chegou a patrocínio através do esforço do governo municipal e saber da importância dessa intermediação, desse controle do mercado de trabalho e tentar suprir na melhor maneira possível as necessidades. Porque eu sei que uma empresa que está com seu quadro completo é uma empresa que progride, é uma empresa que gera renda, a renda gera compras, compra gera imposto, e quem tem que lucrar somos nós, os munícipes, que dependemos de toda essa caminhada de voltar tributos para que a nossa administração ela possa ter os recursos suficientes e necessários para melhorar a nossa cidade, melhorar o nosso município. E dizer a toda a população que o Cine agora tem uma nova coordenação. Estou lá à disposição para ajudar no que me couber, né? E trabalhando incansavelmente para que o cidadão seja atendido da melhor maneira possível. E minha alegria é de saber que aquela carta gerou um emprego. Que bom. É mais um pai de família que com alegria vai levar o seu ganha-pão. Isso aí para mim não tem preço, porque é a dignidade humana que está em jogo, né? Então, assim, nos visite, vai lá, independente de necessidade, conhecer, divulgar o Cine, nós estamos à disposição. Indicar para um amigo, para uma amiga que esteja necessitando, né? Exatamente. E é um prazer também participar dessas entrevistas, igual eu disse e repito. É uma gama de trabalhos que a gente vai voltar aqui para falar especialmente de itens, porque daria uns 3 programas. Tá certo. E das novidades que a senhora vai implementar também, que eu já sei. Tá certo. Obrigado, viu, professora? Eu que agradeço. Boa tarde a todos. Ao vivo conosco, professora Luzia Paiva. Ela é a coordenadora do Cine, a unidade do Sistema Nacional de Emprego, Cine, aqui de patrocínio. Esse bate-papo tá lá no YouTube, tá no Facebook, tá no Instagram, /Difusora95. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Boa semana para todos. Amanhã, meio-dia, se assim Deus nos permitir, estaremos de volta para mais uma edição do programa. Até lá. Tchau.